Olá, tudo bem? Eu ainda nessa busca para tentar fazer uma finalização melhor do desenho, eu encontrei outro exemplo de pintura que eu gostei e gostaria de testar nesse vídeo. Eu vou utilizar um vídeo do Bullship, que é um produtor de conteúdo brasileiro. Então tá em áudio em português, tudo bonitinho, eu vou colocar aqui na descrição para vocês verem. No vídeo dele, ele usa uma técnica de pintura que também usa mesclagem de camada, mas ele faz umas seleções mais duras, que me interessou mais. Duras que eu falo é que usam o pincel de forma mais sólida, sem precisar tanto de blur ou ficar com um acabamento tão perfeito. A ideia é que mesmo sem o acabamento perfeito, o resultado final ficou muito bonito, inclusive com cores mais duras, assim, sem uma suavização entre as camadas, que me chamou muita atenção. Como sempre, eu vou fazer um desenho de base para começar a pintura. Eu acho que o desenho ficou um pouco torto, mas eu vou usar ele assim mesmo. Como eu acho que ainda está um pouco sujo, eu vou dar uma definição melhor no desenho, mas para mim não me perder mesmo na hora de fazer a pintura. Vamos separar essas duas etapas aqui e é aqui que eu vou começar o processo que ele fez. A primeira coisa a ser feita é separar a blocagem de cor. Ele fez uma blocagem da imagem inteira. A diferença é que ele usou um pincel duro, uma linha reta. No programa que ele usava era um atalho. No programa que eu estou usando é uma ferramenta específica que só faz traço. Então você vai tracejando em volta da imagem até completar toda o formato dela para dar uma cor única. Usando esse primeiro layer como uma máscara, ele separou as outras partes de cor, que é o que eu estou tentando fazer no meu desenho aqui. Como assim separar? É que ele separou cada uma das unidades de cores diferentes do desenho. No caso aqui eu estou fazendo primeiro o cabelo, para depois fazer o cabelo junto com a sobrancelha, para depois fazer as outras partes. Eu vou ter que repetir esse processo em cada área de cor diferente. Então, por exemplo, o cabelo está num tom, a pele está em outra, a pele eu usei como base no fundo. Se você reparar, eu fui bem safadinho no desenho e fiz um que tem pouca relação de cor diferente entre as áreas. Podia ter muito mais detalhe para mim ficar mais tempo nesse processo. Agora começa a ficar interessante. Uma vez que eu formei
as cores bases, a ideia é pegar um tom mais escuro e multiplicar ele sobre os que estão. É a mesma ideia que eu fiz no vídeo anterior, sobre multiplicar e queimar a próxima camada. Só que aqui ele pegou e colocou um tom um pouco mais avermelhado e aplicou em todo o desenho de uma vez, em todos os outros tons de cores. Então ele usou a última camada como se fosse uma máscara e foi pintando com cores duras, ou seja, sem degradê, sem nada. É um tom chapado de cor. O que me chamou, e foi essa parte que me chamou a atenção, porque ele está usando cores duras para fazer essa relação de sombra. Inicialmente eu achei que não ia dar certo. Acreditando no processo dele, eu consegui chegar num resultado bem interessante. É só completar todo o desenho com essa cor chapada de sombra. Agora é só repetir esse processo, duplicando o layer e fazendo uma camada com uma outra parte de cor um pouco maior, ou fazendo um outro layer com uma camada de um tom mais escuro. Tudo isso para dar blocos de tons diferentes de volume de cor. Eu fiz rapidinho aqui, mas você pode repetir esse processo quantas vezes você quiser, fazendo inúmeros layers com inúmeras faixas de tons diferentes, para dar um degradê mais bonito ou para dar uma referência de tons melhor. No caso, para terminar o desenho, eu apliquei um pouco de brilho que estava faltando e eu acho que deu um resultado até que bem interessante para o desenho. Apesar dele estar bem chapado as cores, eu consegui definir bem as áreas de luz e sombra, que deu um pouco de vida para o desenho. Quando eu terminei e voltei os tons que eu tinha feito, o rascunho por cima ficou tão bonitinho que eu acho que casa bem com uma arte um pouco mais simples. Lembrando que tudo isso que eu fiz é um teste de pintura, então eu não estou com ele definido certinho. Vocês podem ver que nos cantos eu deixei todo o processo do desenho e da pintura, desde a primeira cor mais sólida ou um pouquinho de brilho de luz e sombra. Como é um processo, eu achei muito interessante o resultado, que eu não estava acreditando que ia ficar tão bom. Eu tenho que entender um pouco melhor essa função para conseguir adicioná-la melhor nos meus próprios desenhos. Vocês gostaram desse tipo de vídeo onde eu experimento coisas diferentes? Se gostaram, coloca aqui na descrição. Mas para entender o processo direitinho, vão ver o vídeo original, que ele explica com muito mais detalhes. O meu aqui foi só um teste. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!